Acontecimentos importantes na história do cristianismo. Jerônimo completa a Vulgata. A Igreja, desde o início, aceitou que havia a necessidade de traduzir a Bíblia. Embora o grego comum do Novo Testamento fosse amplamente compreendido em todo o Império Romano, nem todos conheciam aquela língua. E a Igreja tinha o objetivo de alcançar a todos com o Evangelho. Surgiram as primeiras traduções em várias línguas, especialmente o latim, que com o tempo passou a ser a língua oficial do Império, o siríaco e o copta. Embora possamos destacar o zelo dos primeiros tradutores, infelizmente nem sempre tinham um bom domínio do grego. Dámaso foi bispo de Roma de 366 a 385. Embora o bispado de Roma fosse tido em grande estima, ele ainda não alcançara o poder superior ao dos outros bispados, e Dámaso gostava de poder. Ele queria libertar o cristianismo ocidental da dominação do Oriente. Havia muito tempo, o grego era a língua aceita pela Igreja, mas Dámaso queria que a Igreja do Ocidente se tornasse claramente latina. Uma das maneiras de conseguir isso seria traduzir a Bíblia para o latim. O secretário de Dámaso era Eusébius Hierônimos Sofrônios, embora fosse mais conhecido na Igreja por Jerônimo. Ele foi treinado nos clássicos em latim e grego e repreendia severamente a si mesmo por sua paixão pelos autores seculares. Para punir-se, praticava uma vida de renúncia e retirou-se para a Síria para estudar hebraico. Jerônimo já havia se tornado um dos maiores estudiosos na época em que começou a trabalhar para Dámaso. Desse modo, Dámaso sugeriu que seu secretário produzisse uma tradução latina para a Bíblia, que eliminasse as imprecisões das traduções mais antigas. Dámaso buscava uniformidade. Assim como já padronizara o culto de adoração nas igrejas que estavam sob sua autoridade, Dámaso queria um conjunto padronizado das Escrituras. Jerônimo começou sua obra em 382. Quando Dámaso morreu, em 384, Jerônimo aparentemente alimentava o desejo de ocupar a posição de bispo de Roma. Em parte pela amargura de não ter sido escolhido e em parte pelo desejo de se livrar das distrações, Jerônimo mudou-se de Roma para a Terra Santa, estabelecendo-se em Belém. Em 405, terminou sua tradução, que não foi sua única obra. Durante aqueles 23 anos, ele também produziu comentários e outros escritos, servindo de conselheiro espiritual para algumas viúvas ricas e bastante devotas. Ele se envolveu em várias batalhas teológicas de seus dias, por meio de cartas eloquentes e, às vezes, bastante cáusticas, que até hoje são consideradas muito dramáticas. Jerônimo começou sua tradução trabalhando a partir da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Porém, logo estabeleceu um precedente para todos os bons tradutores do Antigo Testamento. Passou a trabalhar a partir dos originais em hebraico. Jerônimo consultou muitos rabinos e procurava com isso atingir um alto grau de perfeição. Jerônimo ficou surpreso com o fato de as escrituras hebraicas não incluírem os livros que chamamos hoje apócrifos. Por terem sido incluídos na Septuaginta, Jerônimo foi compelido a incluí-los também em sua tradução, mas deixou sua opinião bastante clara. Eles eram Liber Ecclesiastici, livros da Igreja, e não Liber Canonici, livros canônicos. Embora os apócrifos pudessem ser usados para a edificação, não poderiam ser utilizados para estabelecer doutrina alguma. Centenas de anos mais tarde, os líderes da Reforma dariam um passo adiante e não incluiriam esses livros na versão bíblica protestante. A Biblioteca Divina, termo pelo qual Jerônimo se referia à Bíblia, foi finalmente disponibilizada em uma versão precisa e muito bem escrita,
na linguagem usada comumente nas igrejas do Ocidente. Ficou conhecida por Vulgata, do latim vulgus, comum. A enorme influência de Jerônimo fez com que todos os estudiosos sérios da Idade Média tivessem grande respeito por sua tradução. Martinho Lutero, que conhecia hebraico e grego, fez citações da Vulgata durante toda a sua vida. Pelo fato de a obra de Jerônimo ter o selo de aprovação da Igreja, outros tradutores tiveram dificuldade em segui-lo. Até a Reforma, poucas traduções haviam sido feitas para as línguas europeias, e mesmo assim, em vez de trabalhar a partir do Novo Testamento em grego, os tradutores se voltavam para a Vulgata. Ironicamente, a tradução da Bíblia no idioma que toda a Igreja Ocidental pudesse usar, provavelmente fez com que a Igreja tivesse um culto de adoração e uma Bíblia que nenhum leigo podia entender. A tradução de Jerônimo deu ao latim o ímpeto que Dámaso buscava, mas a Vulgata se tornou tão sacrossanta que a tradução da Bíblia para outras línguas bastante utilizadas foi proibida. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Também nos siga nas nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia no seu tablet ou smartphone. Obrigada e até a próxima!